Ensine a criança nos caminhos de Deus. Parte 01, dia 30 de março de 2026. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetualmente ao teu coração. Pendura-os ao teu pescoço. Provérbios 6, 20, 21. Se Deus recomenda aos filhos que prestem tão grande atenção às instruções que recebem dos pais, então é porque os pais estão incumbidos de uma grande responsabilidade. O treinamento dado pelos pais aos filhos deve conduzi-los pelo caminho de Deus e da retidão. Você, como pai ou mãe de seus filhos, está no dever não só de ensinar por palavras, mas também pelo próprio exemplo. Conta-se a história de certo homem que de manhã se dirigia ao trabalho. Tinha estado nevando e as calçadas ainda não tinham sido limpas da neve. Quando o homem já tinha chegado à esquina, subitamente percebeu que o filhinho de 4 anos o havia seguido o tempo todo, procurando pisar exatamente onde o pai já pisara. "O que você está fazendo, filho?" interrogou o pai. "Procurando pisar por onde o senhor pisa", foi a resposta. E os nossos educadores sabem que muito mais é ensinado aos filhos mediante o exemplo do que através de outros meios. Um grande evangelista costumava dizer que na realidade existem 5 evangelhos e depois os enumerava: Mateus, Marcos, Lucas, João e você. Os pregadores da escola dominical leem e ensinam os 4 evangelhos, mas o último só lê o último. Você é o único evangelho que a maioria das pessoas lê. A sua família começará a ler o evangelho segundo você, muito antes de seus filhos conhecerem o alfabeto. O seu exemplo é importantíssimo. O apóstolo Paulo escreveu certa vez a Timóteo: "Torna-te o padrão dos fiéis, na palavra, no proceder, no amor, na pureza e na fé." 1 Timóteo 4,12. Isso também se refere a você, na qualidade de pai e chefe de família. Quero dar um bom exemplo em minha casa. Quero que minha família veja Cristo em mim. Se você não está interessado em viver a vida cristã e ser um homem temente a Deus por amor a si próprio, faça-o, pelo menos, por amor aos seus filhos. Deixe que eles vejam em você um pai temente a Deus. Tenho conversado com um grande número de juízes e autoridades sobre questões juvenis e sei que o grande problema que estamos enfrentando atualmente não é a delinquência juvenil, mas a delinquência paterna. Isto me leva ao assunto dos filhos. A Bíblia ensina que os filhos devem obedecer aos pais, mas a filosofia do diabo é: deixe que as crianças façam o que bem entenderem, porque se o seu menino sente impulsos de pegar na lata de tinta e borrar a casa inteira, e não lhe der tal permissão, isso poderá estragar a personalidade dele. Minha mãe nunca teve ocasião de ler livros sobre psicologia, mas se eu, pequeno, tivesse sujado as paredes de tinta, ela me teria estragado, mas num lugar diferente. A Bíblia ensina que as crianças compete obedecer. Compete, porém, aos pais ensinarem as crianças a obedecer. Os pais não devem apresentar aos filhos exigências ou ordens sem razão. Não devem provocar seus filhos a ira. Mas os filhos estão na obrigação de obedecer aos pais.
Se sua mãe ou seu pai lhe disser para estar de volta a casa às 10 ou 11 horas da noite, é melhor que você volte neste horário, pois, em caso contrário, você estará desobedecendo tanto a seus pais como a Deus. E vós, pais, criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Efésios 6:4. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios 13:24. Castiga o teu filho, enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Provérbios 19:18. A obediência, todavia, não surge naturalmente. Precisa ser ensinada e aprendida. A Bíblia chega mesmo a declarar a respeito do Salvador que ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Isso não significa que Cristo tenha alguma vez desobedecido, mas sim que ele pôde aprender experimentalmente o pleno significado da obediência. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que tens nos ensinado através da Bíblia. Amém.